Olá, seja bem-vindo ao videocast Sinapse. Essa é uma ação independente, está ligada ao Cineclube Lanterna Mágica da Unisanta e também da Hit Filmes. É um projeto que, assim que começou a quarentena, nós começamos a desenvolver com este nome. E a proposta já existia o ano passado, retrasado, já realizamos alguns eventos dentro do próprio Cineclube, onde a gente fazia bate-papo com as pessoas presenciais. Então, as pessoas iam lá, tomavam um café com a gente e a gente fazia uma live. Isso já há 2 anos, e já fazíamos também alguns outros vídeos que eram subidos depois para o YouTube e as redes sociais. Hoje, a gente utilizando a plataforma Zoom, então o videocast, ele, na data de hoje, né, no caso aí, dia 6 de maio, hoje é 6 ou 7? Eu acho que é 7, né, até, deixa eu ver. 7 de maio. Dia 7, no dia 7 de maio de 2020, estamos em quarentena, e o convidado de hoje para falar sobre políticas públicas, né, e o audiovisual é o Doug de Paula, que está em Fortaleza, é isso? Isso. Fortaleza, Ceará, e ele vai falar sobre a realidade dele e, enfim, das políticas públicas que o Ceará acaba implementando na área do audiovisual. Eu estou em Santos e a proposta é a gente fazer justamente esse diálogo, né? Porque Santos tem um selo criativo na área de cinema e é importante para a gente saber como que as outras regiões do país também estão se virando nesse momento da pandemia, né? De como que vai ficar esse setor, mas inicialmente a gente vai também falar até aonde estava evoluindo esse contato do poder público com os realizadores antes da Covid, né? E aí depois, agora, como que possivelmente possa ser, embora a gente não saiba, né? A ideia não é ficar adivinhando, mas discutir até então como que estava e como que está. Né? Então, Doug, por gentileza, assim, em primeira mão, te agradeço a disponibilidade de você estar aqui hoje com a gente. Tentamos fazer ontem uma live mesmo, né? Então hoje a gente resolveu fazer gravado via Zoom, mas ontem seria via Instagram. Mas, enfim, estamos aqui. Que bom que você pôde também hoje à tarde nos receber. Seja bem-vindo e, por favor, se apresente. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Eduardo, pela oportunidade. Como você já me apresentou, meu nome é Doug de Paula. Eu trabalho como produtor executivo aqui em Fortaleza. Fecho assessoria a algumas produtoras que me buscam e procuram para sanar problemas, dificuldades outras que existem dentro do fazer artístico. E também atuando, contribuindo com as TVs aqui do Estado, para tentar ali recursos e fundos, congregar ali com produtores e artistas num movimento de estruturação da economia do audiovisual, né? Então, dentro dessa margem de coisas, eu também venho atuando como vice-presidente da Câmara Setorial do Audiovisual do Estado do Ceará, que é uma espécie de colegiado de diversos setores econômicos do audiovisual. Temos representantes da formação, o Banco do Nordeste faz parte dessa Câmara, o SEBRAE, e fóruns e associações de classe do audiovisual também participam dessa Câmara Setorial, juntamente com a Secretaria de Cultura do Estado, a Secretaria de Cultura de Fortaleza, para justamente pensar caminhos e estratégias para a consolidação do setor audiovisual. Maravilha. Queria que você começasse, então, o nosso bate-papo, ou pelo menos essa apresentação também, sobre como que está o audiovisual agora no Ceará, ou seja, um pouco desse cenário, né, audiovisual. Queria saber, assim, em termos, lógico que, obviamente, de uma forma resumida, eu sei que teria muita coisa para se abordar, mas em termos de produções de longas, séries, e também, assim, já aproveitando, eu trabalho muito com essa cena de VJ, né, do Visual Jockey. Queria saber como que é essa cena em Fortaleza ou outras cidades também do Ceará. Como que tá o audiovisual no sentido não só aquele que vai para a tela da televisão, da tela do celular, a tela do cinema, mas também essa questão do VJ, né, dessa cultura de você exibir em lugar público. Como que tá isso aí em Fortaleza? Bom, aqui em Fortaleza, a gente tem, iniciando já a tua provocação com relação a em que passo a gente está e como é que a gente chegou até onde estamos por conta da Covid. Óbvio que isso afeta toda a indústria brasileira, não só a do audiovisual, mas eu classifico como tem 3 movimentos aí recentes, né?
Primeiro que a gente tinha ali dentro da perspectiva da indústria, uma Ancine operando, né? E tínhamos um governo que tinha ali uma proposta de trabalho de desenvolvimento do setor, e ele estava acontecendo, as produtoras se reaqueceram, propostas foram desenvolvidas, elaboradas, muitos filmes e séries começaram a surgir também aqui no Ceará. Temos aí o Halder como um principal expoente, talvez, do mercado comercial, que é o diretor do Cine Hollywood, e até fez série agora da Globo, a Paulinho do Sertão. E temos também cineastas e diretores que já vão mais com um circuito fora do comercial. Tem o Carinha Inus, temos o Boni Oliveira, Rosenberg Cariri, com tantos outros que estão surgindo e que estão também fazendo sucesso em festivais importantes no mundo todo. A respeito do que disse também o próprio Armando Praça, a gente tem aí o Alain de Berton e vários artistas aqui que conseguiram, através dessas políticas de financiamento e fortalecimento que a Ancine promoveu, projetar o Ceará e o Brasil mundo afora com o audiovisual. E houve aí, depois desse movimento, a eleição do Bolsonaro, e isso começou a colocar dentro da Ancine, provocar instabilidade dentro do que estava sendo proposto enquanto indústria. E desarticulou ela de uma forma que a gente começou a não poder mais contar com a Agência Nacional como principal vetor de transformação, tendo que a gente, dentro dos estados, começar a articular políticas públicas locais e colocando assim como segundo plano, não mais como primeiro. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente sabe que o país vive também uma recessão econômica, então tudo isso cria um ambiente de dificuldade. O estado do Ceará não é um estado rico, né? A gente tem essa dimensão. Então, a gente tenta ali sempre buscar sensibilizar os gestores de que há ali uma economia, sim, e que isso é importante para o Estado, porque a cultura e a identidade é o que vai para as telas do mundo todo, né? E a gente tem essa dimensão e tem a compreensão também dos gestores de cultura daqui, mas falta ainda um pouco de sensibilidade da parte econômica e da parte política do que diz respeito à questão executiva, né? E também passa pela questão também, obviamente, legislativa, porque o parlamento também precisa ter essa dimensão e criar garantias para que o setor sobreviva. Com relação ao cenário de VJs, aqui também tem. Existem as outras telas, né? A gente tem alguns grupos, inclusive no interior do estado, em Aracati, que é uma praia daqui do Ceará. A gente tem aqui em Fortaleza uma experiência bastante curiosa que se chama a Casa dos Vetinhos, La Casa dos Vetinhos, em uma paródia com relação à La Casa de Papel, que é mundialmente conhecida, e que eles estão fazendo isso no próprio esforço, no próprio bolso, e que está dando efeito. Ele está dentro da plataforma do YouTube, é bastante interessante, fazendo um investimento direto, pedindo o apoio através de fundos. Você pode financiar a produção e de boa qualidade. Bom, pela primeira pergunta, não sei se faltei algum item, mas como cenário que temos é isso. Muito bom. Essa questão que você coloca, né, do poder público ser sensibilizado, e aí eu fico com uma questão assim, o poder público, ele teve uma iniciativa também de buscar os realizadores, ou foi, digamos, uma cutucada dos realizadores, uma organização dos realizadores para poder, digamos, conquistar esse espaço, uma política cultural? Como que isso se deu assim nesses últimos meses ou últimos anos, né? Até como você falou do Carinha News, enfim, do Cine Hollywood. Nós temos um festival aqui que é o Cinemice, que eu realizo já desde 2004, e nós exibimos quando era um curta-metragem, o Cine Hollywood, né? Acho que a primeira versão, e aí depois acho que virou um longa, né? E aí a série, que foi para televisão. Então, assim, como que se não me engano, o Instituto Dragão do Mar era de Fortaleza, não é isso? Ele existe ainda? Existe. Então, aí nessa questão, então, o Dragão do Mar eu conheci, eu trouxe para um bate-papo e ele realizou um curso de documentários aqui em Santos,
e para poder falar, né, sobre toda essa questão da narrativa, da importância de você criar uma história, enfim, dentro de um documentário, e era o Paulo Acoforado, não sei se você conhece. Paulo Acoforado, que foi, não sei, acho que ele é da Bahia, né, mas acho que ele trabalhou durante um tempo no Dragão do Mar. Então, assim, já vem de longa data, né? Até como nós conversamos via WhatsApp, eu achei interessante trazer essa. Eu tenho vontade, assim, em breve, visitar esse espaço, conhecer o festival também, que acontece do Cine Ceará, né? O que eu gostaria de saber de você, assim, o poder público, normalmente, aí, pelo menos nesses últimos anos, últimos meses, houve uma organização de uma política real, né? Ou foram, digamos, os realizadores que não, foram na luta e aí sim conquistaram essa política, e aí ela virou mesmo uma política propositiva. A gente, na verdade, sempre que a gente fala de arte, cultura, sempre é um espaço de luta, né? Assim, não há ali um entendimento latente, imediato, de qualquer gestor, a gente percebe isso, que há uma dificuldade de compreensão, até mesmo por acharem que a cultura não é uma indústria, que é sei lá, é estranho, porque gera emprego, gera renda, são bilhões e bilhões injetados na economia, milhares de pessoas trabalham nesse setor econômico e cultural, e o audiovisual faz parte dessa indústria gigantesca, né? E não há uma compreensão imediata do gestor público de entender esse setor como estratégico. Vendo que o mundo está passando por uma transformação violenta com relação à questão da poluição, desmatamento, a gente tem ali uma possibilidade de que com audiovisual a gente consegue transformar a realidade de uma cidade até mesmo de um país. A exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que a gente vê que é uma das mais bem-sucedidas, né? Indústrias audiovisuais do mundo. E bilionária mesmo. E investir no audiovisual, apostaram muito alto no audiovisual e o retorno está aí para quem quiser ver. E é esse exemplo que a gente vem discutindo com o poder público local e fala assim, olha, investir no audiovisual é um bom negócio para a Prefeitura de Fortaleza, para o Estado do Ceará. A gente ter ali a condição de expressar a nossa identidade, assim, quem não se diverte com os filmes do Halber, assim, aquilo dali é a cultura do nosso Estado, assim, as pessoas estão vendo o Ceará de uma outra perspectiva, não somente quando viam através de Chicanismo, como viram através do próprio Renato Aragão, com Cavalcante, e de tantos outros, mas a gente está falando da cinematografia também genuína, que tem ali a sua carga e sua importância. Então, tivemos que nos reunir com o poder público através do que a gente começou a trabalhar, que é esse espaço da Câmara Setorial do Audiovisual. Por que ele foi importante para a gente? Porque está atrelado à Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Então, todos os setores econômicos do Estado têm as suas câmaras lá dentro. E isso é gerenciado com a presença como é que se diz, a Casa Civil, as deliberações que são feitas, elas são encaminhadas para a Assembleia Legislativa, para o próprio gabinete do governador, o gabinete do prefeito de Fortaleza, porque aquilo ali são estudos que são levantados, pautas das mais diversas, para que a gente tenha a consolidação do setor. O passo que a gente ia tomar adiante, e houve essa paralisação que foi brutal, era a criação da Ceará Filmes. Assim, já estávamos caminhando rapidamente para isso. Tivemos a ajuda do Alfredo Manevi, que trouxemos aqui mais de uma vez para poder nos reunirmos com os gestores públicos. Trouxemos o João Batista, que já foi secretário da SAV, tudo para discutir a questão dessa construção e fortalecimento desse setor como um vetor de desenvolvimento, sempre nessa perspectiva. E, diante do que aconteceu com o desaquecimento da economia e, para piorar a questão da Covid-19, a gente teve que realmente cessar todos os trabalhos e esperar que a gente passe por isso rapidamente, que a economia volte a estabilizar, para que a gente possa, em um futuro talvez um pouco mais distante, mas retomá-lo e colocar essa pauta que é bastante importante para todo o setor do Estado. Legal. E você citou o Alfredo Manevi, nós trouxemos eles no Lanterna Mágica, né, que fica dentro de uma universidade aqui de Santos, que é a Santa Cecília, e nós fizemos até em 2000 o lançamento dessa revista aqui, que era da USP.
ele é um dos autores dessa revista aqui, ele faz entrevista também, e o Manuel Rangel, o Leopoldo Nunes, né? Então, o Paulo Alcoforado, acho que era conhecido, né, desse pessoal, mas acho que não fez parte, no caso. Eu estava até tentando ver aqui se o nome dele constava aqui. Mas, enfim, o Alfredo Manevi, como o Newton Canito, enfim, todos eles nós trouxemos também para poder fazer essa conversa e tentar trazer uma política cultural para Santos. Né? Santos tem um pouco, talvez, aí fazer uma troca com você nesse sentido, essa ideia desse bate-papo está relacionada a isso. Nós temos uma certa dificuldade de, talvez vocês tenham, é isso que eu gostaria de saber de vocês, e aí emendar com uma outra questão. Primeiro eu queria saber assim, o histórico, né, dos cineclubes aí de Fortaleza, do Ceará, como que é isso, e também a dificuldade de diálogo entre o próprio setor, né, os realizadores, como que é isso. Eu sei, não há uma coisa assim, não, todo mundo é unido, todo mundo, né, tipo, são como irmãos. A gente sabe que isso não é nem aqui, nem em Hollywood, nem em Bollywood, nem na Nigéria, que tem também uma grande produção de cinema. Enfim, não é essa a questão. Mas aí a gente vê que em alguns lugares a gente consegue trabalhar e, como você acabou de citar, propor ações no sentido de indústria, de trabalhar a arte e de não ficar preso, aí falar no sentido mais popular mesmo, ao umbigo, né, daquele que quer aparecer, daquele que é de um grupo e aí se fecha naquele grupo, cria um movimento e aí, digamos, cria um núcleo duro de um movimento onde só 3, 4, 5 que colocam-se para fazer. Isso também tem uma importância muito grande, mas ao mesmo tempo, né, no cineclube, eu venho de cineclubes, né, até hoje ainda coordeno um cineclube aqui, que é o Lanterna Mágica, e assim, para mim é sempre difícil lidar quando vou participar de um grupo que eu vejo que tem grupos fechados. Isso faz parte da política. Só que eu tenho uma dificuldade minha, de lidar com isso. Falar, não me interessa então participar se já está ali aquele grupo, eu tenho interesse, então eles vão implementar aquele tipo de ação que eles querem, então são 5 que vão votar juntos e tudo, que faz parte, não é crime isso, mas ao mesmo tempo isso me distancia. Isso acontece muito em Santos. Temos um conselho de cultura que foi formado desse jeito, né, com pessoas na área de cinema. Praticamente eu estava lá presente, tinha 3 pessoas, ficamos aguardando mais uma, e aí depois não teve basicamente uma grande discussão sobre as questões em si, e aí, enfim, e há um certo distanciamento nesse sentido. Embora seja importante a existência do plano de cultura que existe aqui na cidade, mas não sai do papel boa parte dele, até uma das questões que eu quero falar com você mais para frente. Mas, enfim, colocando aí por pontos, né, eu sei que eu estou abrindo um leque muito grande, mas, assim, a questão dos cineclubes e esse diálogo entre os realizadores. Como que é isso no Ceará ou especificamente em Fortaleza? Isso é real, isso existe em qualquer estado da federação. Assim, onde tem mais de um com cabeças completamente distintas, a gente vai ter esse tipo de problema. A gente pensou ter superado esse problema por conta do aquecimento e desenvolvimento da economia do audiovisual através dos fundos setoriais e todas aquelas políticas que foram promovidas pela Agência Nacional de Cinema. Porque o que acontece? Quando tudo está bem, as pessoas não criam casos. Né? Elas estão lá, estão muito mais preocupadas em trabalhar e executar os seus projetos do que necessariamente estar ali discutindo, inclusive, política. Então, um dos fatores que a gente já tinha debatido aqui em Fortaleza, bom, está todo mundo tão ocupado em produzir seu filme que ninguém está ajudando na construção da política. Então, assim, a história de discutir uma Ceará Filmes, a gente gostaria de ter discutido com mais pessoas. Essas pessoas não estavam atentas às pautas, não iam para as reuniões presenciais, não colocavam suas prioridades para um debate mais amplo, e isso acabava ficando sobrecarregado em cima de uma, 2 ou 3 pessoas. E quando houve essa recessão econômica, os grupos começaram a voltar a querer puxar aquela história do meu pirão primeiro. Então, criou-se novamente essa tensão que pensava-se que havia sido superada, mas que dentro de um ambiente de crise as pessoas estão ali tentando sobreviver. Dentro de seus grupos, o que eu penso que é natural, mas infelizmente é prejudicial para a construção da narrativa coletiva que dê sustentabilidade para o desenvolvimento do setor audiovisual. Então, a gente sempre olha isso com preocupação. Mas eu sempre faço disso uma espécie de atenção quando há essas tensões aqui. Eu falo assim, olha, a gente teve um passado recente em que todos estavam trabalhando e produzindo. A gente precisa resgatar aquilo novamente e encontrar caminhos.
assim, é preciso discutir com a Ancine o que está sendo feito com o dinheiro do próprio audiovisual. Assim, está tudo parado. E a gente eu não posso ficar aqui tentando descontar minha frustração no colega do meu lado. Não posso fazer isso. Tem que criar uma outra saída que garanta que todos ali possam ser beneficiados. Porque não leva ninguém a lugar nenhum. Né? Eu não sei se a outra pergunta foi com relação aos cineclubes. Porque aí está relacionado a essa troca, né? Porque é onde você conhece as pessoas, cria afinidades. Por isso que eu juntei um pouco das duas perguntas, né? E aí da minha dificuldade, meio que foi um pouco de desabafo, né? Porque eu tenho essa dificuldade de lidar, às vezes, quando as pessoas ficam muito só numa política e ainda mais quando é partidária demais, né? Nada contra os partidos, pelo contrário, né? Mas, é assim, como que tá? É como esse universo, né, dos cineclubes cearenses. Os cineclubes aqui, eles hoje estão mais vocacionados, não sei se poderia dizer assim, mas eles estão muito mais à mão dos jovens, das pessoas com 20 a 30 anos, 35, por aí. Então, isso facilita mais o diálogo, né? Assim, todas as discussões, os distratos que ocorriam na época das ABDs, por exemplo, isso foi uma espécie de superação, porque ninguém ou se lembra, não faz questão de viver dessa forma. E para a sobrevivência do cineclube, isso foi um pouco mais duro aqui no estado do Ceará. Por quê? Porque dentro dos editais que a gente tem aqui no estado, que é o edital Ceará de Cinema e Vídeo, a gente separa tudo por categorias. E o cineclube é uma delas. Então, a gente tinha ali, no momento, mais de 90 cineclubes aqui no estado do Ceará. E Fortaleza deve ter 40. Desses 90, 40 deve ser aqui em Fortaleza. Então, havia ali uma faixa desse recurso que era destinado a esses recursos. O problema é porque a Ancine, quando você começa a pensar em fazer um edital conjugado com a Ancine, que são os editais regionais, ela não permitia que a gente abrisse categorias com cineclubes. Então, essa faixa ficou desprotegida. E, para piorar, existe uma burocracia enorme para que uma pessoa que tem um cineclube possa apresentar projetos. Então, o que a gente teve ao longo desses anos de construção de cineclubes, para você ter uma ideia, acho que o último edital do Ceará de Cinema e Vídeo, acho que apenas 5 ou 6 cineclubes conseguiram o recurso. E era um recurso muito baixo, era em torno de 20 mil, 30 mil reais para a pessoa passar o ano promovendo eventos de formação, que são tão importantes, a gente sabe disso. Então, assim, a gente tentou flexibilizar, conversamos com o secretário de Cultura e entendeu a problemática do assunto, mas pouco pode ser feito com a questão da burocracia. Assim, não faz sentido você matar um realizador, um produtor de tanto trabalho e burocracia com um valor tão inexpressivo e uma dor de cabeça sem precedentes, porque a pessoa vai ter que fechar a conta daquilo dali. Então, assim, é muito cansativo. Eu não vejo sentido a pessoa querer manter um cineclube, vocês estão desestimulando a programação. Então, os cineclubistas aqui se reuniram, fizeram proposições e encaminharam ao próprio secretário para poder ver se solucionava. Isso ainda não foi, não tivemos devolutiva com relação a isso, mas certamente vai ser superado porque o secretário entende que precisa fazer essa flexibilização, porque o cineclube funciona em qualquer lugar, pode ser dentro de uma faculdade, dentro da universidade, dentro de um espaço cultural. E aí é interesse do cineclube como se ele fosse um prédio, como se fosse uma sala de cinema. Senão não é, ele é uma ação. Eu posso fazer isso em praça pública. Assim, eu peço para quem, né? Sim, mas isso o secretário municipal, no caso de Fortaleza. Não, no caso é o secretário de Cultura do Estado. Do Estado, tá, entendi. Os valores que a gente tem para edital de cinema e vídeo daqui são muito baixos. É na ordem de 250 mil reais de você desenvolver uma política pública de cinema com esse valor. Sim. Olha, não dá para fazer com esse dinheiro aí, promover encontros de formação ou algo nesse sentido, mas não dá para produzir filme com isso. E você acredita que o poder público aí encara, né? Você tinha falado que ele não vê como indústria, né? Mas se encara como eles possam ver como uma espécie de propaganda.
Eu falo isso porque aqui em Santos, né, o poder público basicamente acaba vendo com essa coisa do selo criativo da Unesco na área de cinema, se utilizou muito esse selo e ainda se utiliza como verniz, né? Verniz para dizer o seguinte: temos aí um selo e agora vamos angariar fundos, os empresários vão poder de repente possivelmente dar, não que eles falam isso que os empresários vão dar apoio, mas assim no discurso e nas matérias se coloca muito essa questão de que, olha, agora Santos tem um selo criativo, tem isso, tem aquilo e tal, na área de cinema. E aí parece que por volta de 60 mil para cada projeto, eram 5 projetos que foram selecionados para fazer um curta-metragem, né? É uma espécie, pela primeira vez isso aconteceu aqui em Santos. Nós teríamos agora, em julho, o encontro internacional de cidades criativas, da rede, né, de cidades criativas da Unesco, e aí seria agora em julho. Possivelmente vai ser prorrogado, talvez, para o ano que vem. Acontece que esse atual governo vai sair do poder, né? E aí possivelmente pode ser que não eleja o seu candidato, e aí vai ser um outro, não sei como que vai ficar isso, se vai deixar de fazer, se não vai ser, enfim, porque não sei se o próximo governo vai ter interesse de um trabalho tão grande que daria esse encontro internacional de cidades criativas. Então, isso tudo foi utilizado, porque eu falo que eu sou realizador, sou cineasta, cineturista, né, produtor cultural, e tenho uma dificuldade muito grande de chegar à prefeitura sem ser com um grupo de pessoas, de amigos, para dizer, olha, eu sou filho de ciclano, essa coisa do pires, sabe, de estar com pires na mão, que a gente fala aqui, não sei se aí também é colocado dessa forma do balcão, né, cultura do balcão, tipo, ou seja, qual é a métrica que você traz, qual é, digamos, com quem é que você está, quem é você. Então, isso, quando se fala de economia criativa, se esconde essa métrica. Mas quando você chega para falar com o secretário atual de Cultura, aqui de Santos, ela vem na nossa cara, tipo, quem é você que está aqui falando comigo? E aí você escuta um secretário falando, não, a gente não é o SESC, nossa, nós somos, nós temos uma dificuldade financeira e tal, enfim, todas essas questões, né? Agora, você sente que aí o poder público utiliza, não sei se utiliza muito esse termo de economia criativa, de fato, para poder vender uma ideia de uma política cultural que possivelmente pode ser forte, mas que acaba não acontecendo. Como que você, como produtor audiovisual, observa essa relação entre o que se vende na gestão em si e o que, embora você falou, né, vários exemplos, mas como que é essa sensação, tipo, da coisa real? Se fala muito, mas se faz pouco. Como que é isso? Bom, aqui a gente tem uma gestão, a gente vem dentro de 2 movimentos e ele continua, né? Ele acabou se perpetuando. Isso é uma questão de política pública permanente, de discussão. O governo do estado do Ceará ele era governado há 2 gestões atrás pelo Cid Gomes. E depois da sua sucessão veio o Camilo Santana, que continuou a mesma base política do governo do estado e manteve aquilo que está sendo discutido a longo prazo. Então, a gente tem 2 movimentos que foram criados aqui no Ceará que são bastante significativos. Um é o Ceará 2050 e o outro é Fortaleza 2040. O que seriam essas ações? São ações completamente transversais sobre todos os aspectos econômicos, tanto da cidade quanto do estado, a nível de projeção para aquele ano de 2050. O que é possível ser feito, quais são as metas que temos e quais são os objetivos e ferramentas que possuímos para poder chegar nesse ideal. Então, houve ali um esforço coletivo de todos os setores. FIEC, que é a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, participa. Tem o Observatório da Cultura dentro da FIEC, isso é importante. A gente tem ali movimentos também da Secretaria de Desenvolvimento Econômico também participando dessas reuniões setoriais. Então, os estudos estão sendo todos levantados. Já há todos os dados já foram compilados, todos os setores da cultura foram convidados. Eu mesmo participei de várias reuniões dessa construção coletiva. Tivemos consultoria de uma empresa, inclusive, de Santa Catarina para cá, para fazer todo esse trabalho logístico de levantamento de dados, trabalhar essas métricas que você bem me citou. E isso tem sido proveitoso, sim. Só que o problema é que essas ações elas só conseguem fluir se o Estado estiver economicamente bem. Então, assim, a gente está atrelado e dentro de uma crise na economia global, o Brasil também está sem saber o que fazer em forma de saída para esses problemas, e o Estado
Estado do Ceará está procurando e buscando parceiros, inclusive internacionais, para fora do seu próprio ambiente, e está buscando essas soluções para ver onde é que a gente consegue lograr êxito em determinados setores estratégicos, né? Então, assim, a gente sempre pensa que, por exemplo, houve a história da construção do hub aéreo aqui no Ceará, em Fortaleza. Então, temos um hub com conexões em diversos países do mundo. E talvez por isso explique a pandemia que surgiu aqui em Fortaleza foi tão forte, né? Hub portuário, temos um hub tecnológico, que é através do cabo de fibra ótica que liga até Angola, e já estava sendo construído uma espécie de hub farmacêutico. Era uma ideia do Camilo de tentar atrair indústria farmacêutica para o país antes mesmo de se saber da história da pandemia. Então, assim, já estavam trabalhando essas possibilidades justamente para poder superar a questão dos entraves econômicos e fazer com que o Estado prospere. Então, dentro do ambiente de prosperidade econômica, você consegue visualizar de que aquilo que está no papel, e não é pouca coisa, né, são várias metas, vários objetivos, várias ações, vai ficar um pouco inalcançável se a gente não conseguir superar essa questão econômica. Então, assim, a questão do discurso, se uma pessoa se aproveita de um discurso desse, para mim é mau caratismo. Assim, olha, no mínimo picaretagem. Assim, olha, eu estou falando o que eu estou fazendo, mas não vou fazer, assim, eu só queria aparecer na foto. A gente sabe que existem esses políticos de plantão que se aproveitam desse tipo de oportunidade. Aqui a gente não sente assim, porque há ali sim, os diálogos já estão ocorrendo, são abertos, são francos. Todas as reuniões sempre se explicam os indicadores, falam assim, olha, isso vai demorar mais tempo por conta disso, eu gostaria de fazer isso, mas isso eu não posso porque tem uma lei tal que não permite. Então as coisas são mais claras, então você se sente mais seguro. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo na celeridade que a gente desejasse, a gente sabe que um dia vai e tem ali sempre no nosso horizonte uma perspectiva, um caminho de que esse futuro está cada vez mais próximo. Legal. E falando sobre essa questão, assim, embora a gente não, né, a gente trabalha com cultura, a gente sabe que não existe uma receita única, né? Não só com cultura, né? Uma pessoa de bom senso sabe. Mas na revista que eu falei, até eu separei a revista Sinapse, justamente por isso. E por coincidência você acabou citando o Manevi, né, que foi aí conversar com vocês também para poder, ele participou durante, eu acho que os 2 governos Lula, não sei se pegou ainda a Dilma também, mas trabalhando na Ancine, foram ele, Manuel Rangel, né, todo esse pessoal trabalhando, né, nessa parte da formação de um audiovisual mais plural, né, digamos assim. E aqui tem uma das matérias que fala sobre essa receita de política cultural. E nos tópicos, eu só vou falar dos tópicos, que coloca assim, qual é a receita da política cultural? Queria saber se você concorda com isso também, porque é o que eu sinto falta em Santos, né? Eu tento conversar com as pessoas às vezes, não todos, obviamente, né? Tem muita produção aqui, tem muita coisa bacana acontecendo. A cidade não é um deserto de audiovisual, obviamente, mas assim, falta não a questão da união, porque a união é como você falou, na questão de, tipo, olha, se rolar, digamos, é algo que possa ser bom para várias pessoas, né? Aí, no caso, pode ser que isso crie uma união, de certa forma, porque aí se cria uma indústria, se cria uma troca, mas para mim eu sempre coloco o cinema como o primeiro, nesse sentido, não no sentido só romântico, mas no sentido assim, olha, eu quero trabalhar com cinema, e o que dá para fazer bem de cinema? Nós tivemos aqui uma onda de ABD também, tentamos formar ABD, e teve uma brigaiada feia também, uma cisão gigantesca, eu sei que conheci o Leopoldo Nunes nessa época também, ele era um dos caras aí à frente, né, da BD São Paulo e tal. Enfim, e ao mesmo tempo isso tudo foi recrudescendo e a cidade fica muito a esmo. Então, assim, essa coisa da receita da política cultural, eles colocam assim, bons filmes, um dos itens, né? Entidades fortes, vontade política, pessoas chaves e mais bons filmes. Né? Esse é um texto do Gibacis Brasil, que ele escreveu especialmente para essa revista. Então, assim, o que você incluiria, ou, enfim, o que você comentaria sobre essas questões? Bons filmes, entidades, vontade política, pessoas chaves e mais bons filmes. Eu acho que as colocações são perfeitas. A única coisa que eu incluiria é a questão do aspecto econômico. Não há país no mundo que consiga fazer uma indústria acelerar ou crescer sem indicadores econômicos saudáveis, assim. E isso é um pouco grave, né? Assim, a gente vê que o fato de a gente não poder mais depender da Ancine, por mais que ela tenha dinheiro, a gente não consegue mais acessá-la.
Então, a gente teve que recorrer às políticas existentes no estado do Ceará. E para você ter uma ideia de dimensão, só esse ano a gente tem aqui um mecenato estadual também, né, que é o Mecenas do Ceará, que é através de renúncia fiscal do ICMS, e só a receita do ICMS que o estado possui, ele vai perder 40%, só por conta do que está acontecendo na pandemia, ou seja, é uma projeção já vem sendo trabalhada. Então, é um ambiente completamente caótico. Assim, você lidar com isso dentro dessa perspectiva é bastante desanimador. Mas concordo com todas as ferramentas que foram colocadas, porque é exatamente isso. Assim, a gente conseguiu superar a questão do individualismo. A gente trouxe a discussão para um ambiente político mais macro. A gente foi para dentro de uma Câmara Setorial de Audiovisual e dentro de uma agência de desenvolvimento econômico. Isso não quer dizer que todos os grupos políticos existentes no audiovisual também não estivessem lá. Então, assim, que ali havia um esforço de todos para um bem maior. Assim, eu por sorte, não participo de nenhum grupo desses. Eu sou uma pessoa que sou mais isenta. Eu trabalho para que o audiovisual do Estado seja fortalecido. Não para que aquele grupo ou este tenha ali seu espaço e garanta seu opinião, por assim dizer. Então, é necessário que essa ambiência de neutralizar essas pessoas-chave, que também podem ser problemáticas, você tem que neutralizar isso, porque senão a coisa não anda, a coisa não prospera. E quando você joga isso para dentro do ambiente econômico, com a agência de desenvolvimento econômico do Estado, do município, onde quer que ela esteja, você já traz, você tira aquele caráter identitário e personalizado e leva para um ambiente institucional e com um aspecto de geração de emprego e renda dentro da fala econômica. Então, isso para a gente foi superar esses problemas anteriores, que eram menores, desses grupos e rixas, para uma discussão mais ampla e uma audiovisual mais séria com o coletivo. Legal. Nós temos mais duas perguntas já para ir terminando, né, esse nosso videocast. Lembrando que o videocast ele vai ser depois disponibilizado no canal CineHit, né? Vai ser também colocado nas redes sociais do Cineclube Lanterna Mágica. Eu vou te mandar o link também. E aí foi até onde nós nos conhecemos no grupo lá de audiovisual, que teve uma reunião justamente sobre a questão da Ancine. Não sei se você esteve presente lá em São Paulo nessa reunião. Não. Não? Então, e assim, foi ali que eu também acabei fazendo parte desse grupo, né, onde está o pessoal da SPCine também e tudo mais. Bom, queria saber de você sobre, ainda trabalhando com essa questão, né, de receita, mas não de uma receita certinha, é assim que se faz como cartilha, né, como eu tinha falado antes. Mas queria saber de você, o plano estadual, você chegou a citar por alto durante o nosso bate-papo, né, a questão do plano estadual de cultura. Queria saber se ele serve de base real, né, para as ações de implementação de políticas públicas para o setor do audiovisual. Como que isso acontece? Eu sei que você, em alguns momentos, você até já deu um pouco dessa resposta, mas eu queria só, de repente, agora aproveitar e fazer essa junção do que ficou lá atrás, né, nesse nosso bate-papo, e trazer novamente, porque isso é muito importante. Por que eu te pergunto isso? Aqui em Santos, nós temos um plano, né, que foi feito, teve uma ouvidoria, né, das pessoas, no caso de ouvir mesmo as pessoas falarem sobre o que é preciso ser feito para o audiovisual e todos os outros setores da área cultural da cidade, mas esse plano, pelo que eu sinto, eu tenho a cópia dele, eu li ele várias vezes já, e pouquíssimas coisas saem do papel. Até 2026, ele tem essa proposta, no caso aí vocês colocaram 2040, e aqui está 2026 e pode ser que prorrogue, mas ele já está desatualizado. Eu vejo que muita coisa não sai do papel, não entra como uma política, porque o que eu sinto assim, política pública para o audiovisual, ele tem, como você colocou, né, essa questão de uma câmara setorial, ou seja, um colegiado, ou de notáveis, ou de pessoas envolvidas e tal. Falaram que quando isso em 2015, 2016, que teria aqui uma espécie de observatório da economia criativa, onde seria uma espécie de câmara setorial, pessoas de várias áreas, que são pessoas que vivem disso e que trabalham há anos dentro de cada setor da área cultural, no sentido amplo, até a moda entraria, gastronomia e tudo mais. Então, assim, isso foi colocado no plano de cultura, no sentido de que isso para cada área. Então, pelo menos no audiovisual, que é onde eu correspondo, eu não vejo muito daquilo ali sair.
Nós temos algumas salas de cinemas que foram colocadas, foram criadas, algumas ficaram sem projetor durante 3 anos, pelo menos uma importante aqui na zona noroeste da cidade, e outras não tem uma pessoa que mexa no aparelho, que faça a programação, e normalmente quando acontece, pelo menos eu posso estar errado, como, né, eu costumo dizer, não sou dono da verdade e não sei de tudo que acontece, mas eu estou numa cidade que tem 430 mil habitantes, não é uma cidade grande, é uma cidade de médio porte para pequena, né? E ao mesmo tempo eu tento acompanhar. Eu não vejo programações diferenciadas nessas salas públicas de cinema, a não ser uma que nós temos, que é o Posto 4 Cinearte, onde tem toda essa interação, e é isso, é histórico, já de outras gestões, desde os anos 90 já existe programação de filme de arte. É o único cinema de arte que nós temos na cidade. Tínhamos 4 e agora só tem 1. Enfim, então, assim, o que eu gostaria aqui saber de você, né, como que é essa realidade de tirar do plano de cultura que foi colocado no papel um monte de questões, eu sei que não dá para tirar tudo de uma vez, tenho consciência disso, mas como que é feito esse trabalho? Como que isso vira algo tangível? Bom, assim, aqui a gente tem o nosso plano estadual de cultura, assim como tem o plano municipal de cultura, né? Temos os dois. Mas, se você pegar, muita coisa que está ali, já foi pensado através do Plano Nacional de Cultura. Então, ali já tem objetivos e leituras que já vem de uma gestão anterior, que vem de Brasília, esse estudo, envolvendo vários pesquisadores, produtores, com notório saber dentro de suas respectivas áreas. E isso foi trazido para o Estado do Ceará para também ajustar a questão de incluir mais agentes, por exemplo, a questão do artesanato, a questão da interiorização da cultura, porque às vezes esse movimento tende a ficar sempre concentrado na capital. Então há um cuidado também para fazer com que essas políticas também cheguem no interior do Estado, né? Então, o audiovisual, por exemplo, aqui a gente tem todo o edital de cultura do Estado, do governo do Estado do Ceará, ele prevê que metade do orçamento tem que ficar na capital e a outra metade no interior do Estado. Então, assim, isso também foi uma política que foi construída e debatida dentro desses planos estaduais. Ele foi proveitoso, sim. Assim, para você ter uma ideia, muita coisa que estava lá, a gente conseguiu transformar dentro um projeto dentro da Câmara Setorial que a gente chamou de Plano de Diretrizes e Metas, um PDM. Então, a gente conseguiu elencar todas aquelas propostas e ela começou a ser debatida item a item dentro da Câmara Setorial até que a gente pudesse sanar essas determinadas dificuldades. A história, quando abriu aquela oportunidade de ser perto de você, já está na nossa perspectiva de levar a sala para o interior do Estado. Então, assim, aquilo casou muito bem. Assim, já está no nosso plano e tem como acessar. E o Estado do Ceará já acessou esses recursos. Ele conseguiu trazer 20 salas de cinema para cá para o interior, na verdade, contemplando 10 municípios, porque a categoria era 2 salas por cidade, então foram 10 municípios contemplados, mas estava dentro daquele aspecto de trabalho que a gente já tinha definido. Mas o que é importante também, como você bem citou, é que o gestor tem que querer. Não adianta o produtor, não adianta as categorias, eles estarem propondo, estarem levando pautas, etc., se o governador ou o prefeito não quiserem. Assim, olha, está aqui, eu já te mostrei os indicadores. Porque é impressionante como um burocrata adora burocracia. Assim, então, cadê os indicadores? Está aqui. Agora, cadê os produtores? Está aqui os quinais. Aí vai ser quantas agências? Está aqui os agentes. O que é que movimento da economia? Esse movimento é isso. Então, assim, você fica sempre correndo atrás do próprio rabo para ver se o cara fica tentando lhe cansar. Ele vem sendo cansado. Mas como está dentro de um coletivo maior e com um propósito de superar esse problema, foi através desse coletivo que surgiu a discussão da criação da Ceará Filmes. A gente tivemos, inclusive, reunião com o próprio governador do Estado, que tinha sinalizado para a construção da Ceará Filmes. Nessa própria reunião, ele falou assim, pode começar os estudos de aplicação para a gente ver qual é o melhor formato para essa agência de cinema daqui do Ceará. Mas tem total o meu aval para vocês me darem uma proposta e a gente encaminhar para poder sancionar a lei de criação desse modelo. Só que a pandemia apareceu. Foi nesse trabalho que começou a ter mais contato com o Manevir, que começou a mostrar como é que foi feita a SPCIM, mostrou quais eram os modelos existentes, apontando caminhos de soluções. Conversamos com o João Batista para saber quais eram as possibilidades de fazer com que essa agência se coligasse com outras, com a própria SPCIM, ou com parceiros externos, internacionais. Havia tudo ali, já tudo caminhando para que a agência fosse criada. Então, ali foi um sinal do governador, para assim, não, isso pode fazer.
Quando o gestor ele fala que pode, você vai lá e faz. Agora, quando você fica propondo, ele só fica te dizendo, um dia a gente, é bom, isso é importante, vamos tirar uma foto aqui, aí sai a tua foto também no jornal dizendo que tu está com o governador, ou então tu está apoiando o prefeito. Não é isso. É muito complicado. Aqui a gente tem a sorte de não ter, mas é complicada essa relação. E a gente sabe que esses planos foram construídos por pessoas bastante inteligentes e a gente tenta seguir aquilo dali. A gente vê ali que é um excesso, por exemplo, aqui em Fortaleza, o plano de diretrizes, o plano municipal de cultura estava previsto que a prefeitura de Fortaleza fizesse uma TV pública. É importante a TV pública no ambiente que a gente está falando de web, que está falando de internet, de alta velocidade. Ainda se pensar na construção de uma TV pública, não sei. Eu acho que aqueles planos eles são construídos, eles precisam ser revisitados sempre e atualizados em relação à realidade, porque tudo muda em uma velocidade muito alta. E aqueles planos eles podem ficar obsoletos numa questão de tempo, um mês, talvez. Assim. Então, tudo isso tem que ser sempre analisado conforme o tempo nos pede e aquilo que a gente pode projetar de futuro, né? Aí surgiu só uma questão, né? Tem mais uma pergunta, mas surgiu uma questão assim: você acredita que no pós-Covid, não que você vai adivinhar isso, né? Porque muitas pessoas ficam perguntando, como vai ser? Não dá para saber tanto porque a gente não sabe, tá tudo muito louco, para resumir, né? Então, assim, como que, no caso, você acredita que na pós esse processo talvez dure mais meses até e tudo mais, vai ter de repente a possibilidade de uma expansão dessas ações com a questão de, olha, precisamos levar para a educação, de repente, essa experiência de produzir o audiovisual, porque aqui, como eu dei o exemplo, nós temos as salas de cinema, mas quando uma escola, isso eu escutei de professor, da rede pública aqui de Santos, quando quer utilizar uma das salas, tem uma dificuldade gigantesca, entendeu? Tem uma cidade que foi, uma escola que foi criada aqui, recentemente, com alta tecnologia. E a rede pública, às vezes, alguns professores comentam comigo, que eu conheço, falam, nossa, aquela escola é a Harvard, né? A Harvard de Santos, porque ali tudo é top de linha, né? Então, assim, essas vilas criativas que têm essas salas públicas de cinema, elas acabam, às vezes, ao invés de ter essa rede, pelo menos o que chega para mim é isso, que não existe essa rede. Eu já tentei fazer uma sessão cinemetodista lá, me falaram, não tem projetor, infelizmente. A gente pode até dar um jeito, mas aí não vai dar para ser nessa data. Aí eu fiquei esperando a resposta deles, nunca chegou. Enfim, foi aí onde eu comecei a ver, peraí, né, o que está acontecendo? Aí eu comecei a colocar o pé na porta mesmo, né, nesse sentido, e me interessar cada vez mais, porque eu prefiro mais estar produzindo cinema, trabalhando, estudando, fazendo as sessões cinematográficas, realizando cinema como VJ também, né, mais nesse sentido, do que estar na parte da política, mas eu sei que é importante. Enfim, então, queria saber de você sobre... Na verdade, já aproveitar para fazer essa última questão, que aí acho que dialoga com isso também, que é assim, quais são os benefícios que o Cine Ceará, o Festival Ibero-Americano de Cinema, traz aos realizadores locais, porque nós temos festivais que acontecem em Santos, né, que traz gente famosa, Tapete Vermelho, aí temos lá a Calçada da Fama, todas essas questões, Neymar vai lá e coloca o seu pé, a sua mão, ou o seu nome, né, na Calçada da Fama e tudo mais, aí fica sempre a pergunta, nós realizadores, e o polo de audiovisual, de cultura, de cinema e tudo, aonde que está, de repente, o que benefício tem, além do que eu entendo, de gerar mídia, né, de fazer com que o cinema seja olhado e tal, mas tem que ser olhado e pagar as contas de quem faz cinema. Isso não chega para mim, nem para pessoas que eu conheço. Não sei para quem chega. Então, assim, eu não sei se essa é uma realidade do Cine Ceará. Eu vejo realidade em outros festivais. Isso não é único em Santos. Em Gramado eu já fui. Eu vi isso no Festival de Brasília. Eu fui em 2003. No mesmo ano da posse do Lula, eu fui na posse fazer um documentário e voltei no final do ano no Festival de Brasília. E aí eu vi a exibição, um bate-papo com atores que faziam parte de um longa-metragem. E aí, de repente, quando esses atores, que eram quase todos globais, eles saíram, desligaram os holofotes e o pessoal que é do curta-metragem ficou quase que no escuro. Né? E assim, a imprensa mesmo foi tudo embora. Ou seja, talvez não estou demonizando o festival nesse sentido. É claro que não. Mas eu falo em termos de organização, se o curta é exibido no festival e tem a sua importância, prepara um pouco então do circo daquele momento para que se fique, porque foi gritante. Tanto que o tema da mesa mudou para esse tipo de coisa. Por isso me marcou tanto.
nesse sentido, né? Isso acontece em outros festivais, então por isso que eu coloco essa pergunta, que eu não ainda, infelizmente, né, mas ainda não fui no Cine Ceará, pretendo em breve, até quero conhecer muito o estado do Ceará, mas queria saber de você, qual é o benefício que fica desse festival durante o ano, para quem é realizador? O Cine Ceará, como pensa que todo festival tem que ser, ele tem obviamente ele é uma janela para exibidores não só do Brasil como da Iberoamérica, né? Ele é um festival ibero-americano de cinema. E toda vez que ele se realiza, ele tem dois movimentos que você acabou de citar. Um é o encontro de toda a classe artística do audiovisual aqui do estado dentro do mesmo evento, ou seja, é a oportunidade de falar sobre projetos, sobre o que estamos realizando, e matar a saudade de gente tão querida que a gente gosta. E a outra é a própria projeção que se dá aos realizadores dentro daquele circuito de exibição. Porque a gente sempre tem ali dentro do Ceará, curtas cearenses dentro do circuito, tem longas cearenses dentro do circuito, e tem as exibições premieres que também são dadas ali, aberta ali uma locução do realizador de um longa, por exemplo, para que ele abra a sessão da noite, não como competidor, mas uma sessão especial. Então, isso dá uma margem para a discussão do cinema cearense dentro da perspectiva de mídia nacional, regional, local, os debates e discussões do que se trata dentro do Cine Ceará também não parte só do ambiente artístico e cultural, mas também promovendo ações de política pública. Então, assim, se trazem gestores, ministros de cultura já participaram do festival, os presidentes da ANSIM, Manuel Rangel, a Débora Ivanov, tiveram no festival, Glauber Piva, tanta gente que participou e trabalhou dentro da ANSIM, sempre teve espaço dentro do festival para que pudesse ali fazer troca de ideias e informações na construção de uma política pública mais abrangente. Então, assim, dentro do que eu conheço do Festival Cine Ceará, é um festival bastante importante para o Ceará e para o Nordeste, porque, assim, foi dentro dele que a gente começou a criar a discussão da Câmara Superior do Audiovisual. Foi perto dele que a gente criou o ambiente para criar a CONI, que é a Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Houve ali uma realização de vários diretores e produtores das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste no mesmo evento do Cine Ceará. Foi um seminário que, inclusive, eu tive a honra de coordenar. Então, a partir dali, a gente conseguiu promover uma outra entidade que pudesse ser uma força política muito maior do que além das nossas quatro paredes aqui do Ceará. A gente hoje tem um grupo muito, muito bom, com uma abrangência muito maior das 20 unidades federativas do Brasil, né? Então, assim, é um festival muito, muito, muito importante para a gente. Você foi. Agora, eu percebo que tem ali modelos e modelos, né? Tem festivais que até hoje não dizem para que veio. E você percebe que ali o cara está querendo fazer o festival por conta do dinheiro. Ele não está preocupado nem com a arte, nem com a artista, nem com a economia. Tem outros que pegam o festival e transformam ele, na verdade, em um evento turístico. Também não tem ali essa finalidade cultural. Então, assim, há casos e casos. É preciso que haja uma discussão um pouco mais ampla dentro do próprio fórum dos festivais, né? E, olha, o que a gente faz de cinema e quais são as características que ele tem que promover de benefício social, de contrapartida social para as pessoas, tanto para o público em geral, quanto para o artista, quanto para os produtores, e o que ele deixa de legado para a história da cultura do Estado, do seu município. Então, assim, esse trabalho de consciência, isso precisa ser feito, até para que a gente possa agir de forma um pouco mais lúcida. Assim, olha, interessa fazer um festival de cinema lá no meio do não sei da onde, que não tem nem 5.000 pessoas para gastar dinheiro público, isso aqui. Era necessário um festival, pode ser um cineclube, pode ser só uma mostra. Sabe? Então, isso passa por uma questão de discussão, mas entendendo que isso daí fica também a critério da cabeça de cada um. Assim, não tem como um gestor público, ou até mesmo dentro de um coletivo do qual participa da Câmara Setorial, ficar apontando aquele ou este festival e falar assim, olha, você está fazendo um péssimo trabalho. Assim, isso que cabe a dizer à própria população, ao próprio município, e o gestor público, o prefeito, se ele quiser apoiar ou não, isso também fica a critério. Mas aqui a gente sempre teve ali o apoio do governo do Estado, em vários festivais de cinema, não sei se em todos, mas em vários deles, a gente vê o governo do Estado se envolvendo porque entende que aquilo ali é uma ação comprometida
e que tem ali suas contrapartidas garantidas para a sociedade. Isso que é mais importante. Assim. Eu monto um projeto, mas eu te digo como é que eu vou devolver isso daqui. O que é que eu vou oferecer a mais para o município? Eu vou fazer formação, eu vou trazer curso de capacitação para as pessoas trabalharem na parte técnica do filme. E durante o ano, né? É uma coisa que é importante, que o que pega para mim é que o festival, às vezes, tudo bem, tem festivais como o Festival de Brasília, de Gramado, e alguns são pontuais, ok. A maioria deles são só no único momento que ele acontece, que já traz algumas riquezas, são importantes e tudo mais. Mas tem festivais que precisam também, é um formato, né? De repente, durante o ano tem uma itinerância, enfim. Eu vejo, eu morei na Austrália durante um ano, eu via que o festival de Sydney, o principal festival do país, né, fazia essa itinerância. Tinha de Melbourne também, mas o de Sydney é o que era mais forte. E no ano que eu estava lá, quem ganhou o festival foi até o Kleber Mendonça com o Aquarius, né? E assim, por coincidência, falei, caramba, eu tô aqui, que legal. Ele levou 40 horas para chegar na sessão de cinema, né? Mas enfim. Mas é isso. Diz aí, se quiser concluir, acabei te cortando, você estava falando da questão dos formatos, só da questão Não, de... dentro dessa perspectiva, assim, de pensar, porque o audiovisual é muito transversal. Quando a gente fala de indústria de audiovisual, estou pensando até na maquiadora, no cabeleireiro, né? Uhum. Ele é gente. Você fala um festival de cinema, eu estou falando de uma rede de serviços também, estou falando de turismo, eu estou falando de educação, estou falando a Secretaria de Educação, por exemplo, ela pode se aproveitar de um evento cultural como esse. O Cine Ceará, por exemplo, ele tem um curso de formação de cinema de animação para jovens das escolas públicas. Ele tem a sua itinerância, ele vai em 20 municípios, todo ano ele escolhe 20 cidades para poder fazer o circuito itinerante do festival. Então, assim, é isso, é pensar como eu posso fazer do meu festival uma geração de bens, não digo de riqueza, de lucro, mas assim, tem serviço da cultura para chegar a essas pessoas que mais precisam e necessitam. Cidades que são, às vezes, muito desabastecidas, municípios, às vezes, não tem condição de sequer alugar um telão, um projetor e um som para poder passar um filme. E a gente tem essa condição de furar esses bloqueios infelizes que põem para promover aí a difusão da arte da cultura. Legal, Doug, te agradeço a tua disponibilidade e todo enfim, essas informações e esse conhecimento aí que você tem para poder trocar com a gente é muito importante. E a ideia é que a gente possa depois colocar nas redes sociais esse material e ficar registrado também, né? Até porque é histórico esse momento de confinamento, onde as pessoas estão buscando seguir dentro do que elas acreditam, aí com talvez mais humildade, né, nesse sentido, e buscando união, possivelmente, não precisa amar ao outro no sentido assim, tipo, olha, vem trabalhar comigo, vou aceitar tudo como você é e beleza, não, vamos discutir, a gente vai dialogar e vamos afinando, né, todas essas questões. Eu acho que a proposta foi justamente essa. Então, muito obrigado aí por todo esse conteúdo aí que você trocou com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco sempre à disposição para outros bate-papos, para conversas um pouco mais amplas, ou talvez um pouco mais específicas, ou até mesmo com mais de um agente, para poder sempre estar debatendo essas perspectivas de como encontrar soluções, porque a gente vai chegar nesse momento de que a gente vai ter que decidir realmente como será o próximo passo que a gente vai ter que dar após essa pandemia, né? Assim, a gente vai ter que partir de diversos pontos, assim, desde o econômico, a reestruturação do próprio setor, a nova forma de trabalho que a gente vai ter que lidar, porque isso também exige um protocolo, como é que um técnico de som sai para filmar numa cidade infectada com uma pandemia, né? Então, tudo isso está sendo exigido para a gente repensar, de fato, toda a nossa estrutura, o nosso modo de trabalho, se as salas de cinema vão permanecer ou não, né? Eu estava trabalhando num projeto para distribuir um filme agora em agosto. Isso já caiu por terra, não tem mais esse ambiente. Assim, agora a gente vai distribuir na sala de cinema, a gente já leva logo para o VOD. Né? Essa é uma decisão que o diretor vai ter que tomar. Mas a gente está analisando todas as possibilidades. Assim, olha, como é que a gente vai poder fazer para superar tudo isso? E dentro desse ambiente coletivo e organizado e institucional, que a gente pode discutir de forma um pouco mais madura e consciente sobre essa transformação que a gente quer nessa pós-pandemia, que eu espero que passe rápido.
Legal. Obrigado, viu? Até mais. Nada, eu agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.